A gente vai acompanhar esse julgamento e contar tudo para você na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. E agora, Cláudio Humberto, direto de Brasília, falando também sobre a política nossa de cada dia, né, Cláudio? Bom dia. Muito bom dia, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Olha, ontem o presidente Lula voltou a envergonhar os seus próprios aliados, né? Mas a população brasileira, de uma maneira geral, aquelas pessoas que se preocupam, que lutaram muito para reconquistar e consolidar a democracia no Brasil. Tivemos que assistir o presidente Lula conceder uma entrevista em que ele relativiza, por exemplo, a ditadura da Venezuela. A ditadura chefiada por Nicolás Maduro, essa figura, uma figura deplorada no mundo inteiro e que aqui no Brasil foi alvo de bajulação do presidente brasileiro. Ele, depois de dizer que a ditadura da Venezuela era uma narrativa, imagine, com tantas pessoas mortas, perseguidas, tantos veículos de comunicação fechados, com a destruição, desmantelamento completo do aparelho da justiça, do poder legislativo, o presidente, temos que ainda ouvir o presidente do Brasil dizer que é uma questão de narrativa a ditadura venezuelana. E ontem ele voltou a dizer que o conceito de democracia, ele teve a coragem de dizer isso, né? Que o conceito de democracia é muito relativo. O presidente do Brasil, que só existe em razão da democracia, ele acabou por relativizar esse que é um bem absoluto, né? Não há valor mais absoluto na vida em sociedade como a democracia, né? Já se disse que todos os regimes, que a democracia é um regime político cheio de defeitos, mas não há nenhum que o supere, né? Exatamente pelo respeito que ele impõe à lei, às liberdades de expressão e etc. E tudo isso acontece no momento em que se transcorre aqui em Brasília o 26º Foro de São Paulo. A gente sabe, já tratamos disso aqui ontem, é um evento que os partidos de esquerda da América Latina e do Caribe faz. É um evento anual que já não era realizado desde a pandemia e não tem muita importância, porque é um bando de gente atrasada, com a cabeça nos anos 1960 ainda, né? Ainda sem saber, ainda estão confusos sobre o que fazer para reagir à queda do Muro de Berlim. E aí eles, que separava ali o Ocidente, né, o mundo democrático do mundo autoritário de esquerda, que era comandado pela União Soviética, os caras ainda estão com essa cabeça lá atrás, né? Mas aí o presidente Lula, querendo fazer certamente um gesto ali para esse bando de gente aí de partidos de esquerda da América Latina que estão em Brasília, ele vai e faz declarações como essa. E não é casual, né? O presidente Lula tem esse tipo de convicção mesmo, não só ele, como o Partido dos Trabalhadores de uma maneira geral. O PT não tem grande apreço pela democracia, a não ser para utilizá-la no sentido no projeto de chegar ao poder ou de retomá-lo, como acabou de acontecer. O Foro de São Paulo, e é preciso lembrar isso, né, tem como princípio fundamental a conquista do poder, né, em cada um dos países do continente. Pela esquerda, a conquista e a manutenção do poder. É por isso que as ditaduras têm se estabelecido. Quase aconteceu isso, meio que aconteceu na Bolívia, né? E cujo presidente também chegou a surrupiar uma refinaria da Petrobras instalada no país, e o então presidente Lula não fez absolutamente nada com relação a isso, né? Também o presidente Lula é amigo e próximo das principais ditaduras do continente. A ditadura cubana é a principal delas, a primeira, né? Digamos assim, a líder desse processo. O ditador da Nicarágua já matou até brasileiros lá, persegue a igreja, fecha veículos de comunicação, porque esse é o instrumento de poder, do exercício do poder dessas pessoas. Veja como são familiares os casos que acontecem fora do Brasil. São familiares aos brasileiros, né? Porque o exercício do poder dessa gente passa por exemplo, pelo aparelhamento e submissão do poder judiciário. Passa também pelo aniquilamento do poder legislativo e passa pelo fechamento, controle total
da imprensa e também, e agora mais recentemente, das redes sociais. E é preciso lembrar também que um dos princípios desse evento que se realiza em Brasília é exatamente isso, discutir formas de controlar as redes sociais. Não é casual que um deputado desse grupo, de um partido de esquerda da América Latina, um deputado do PCdoB, é o relator do projeto da censura às redes sociais aqui no Brasil. Isso não é casual. É preciso ficar muito atento a isso. O presidente diz coisas da boca para fora, ele, às vezes, né? Mas certamente esta não é uma daquelas declarações impensadas do presidente do Brasil. Eu preciso ter muita atenção, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o desapreço dessas pessoas pela democracia vai acabar por afetar exatamente os seus princípios mais fundamentais. É preciso ficar de olho nisso, não é, Sônia Blota? Vamos ouvir agora as considerações e as novidades de Sônia Blota de Paris. Muito bom dia.